Pessoal, voltando, vamos lá. Então o texto da filha vendida ficou bem respondido, né? Esclarecido, ficou alguma dúvida? Não. Então nós vamos chegar para o segundo tópico, que é um tópico também até mais fácil que a filha, que é o quê? A possibilidade da pessoa vender-se como escravo. Dentro da cultura de Israel, por exemplo, se eu tinha uma dívida muito grande com você e eu fiquei pobre de um jeito que eu não consigo pagar, tinha uma autorização que eu me vendia como escravo e eu pagava essa minha dívida em trabalho. Luiz, mas como que essa pessoa ia sobreviver? Porque mesmo ela pagando essa dívida em trabalho, o escravo tinha todos os deveres, o senhor do escravo, o dono, tinha todos os deveres de cuidar dele. E isso, vejam o que eu escrevi aqui. Relembrando todos os direitos anteriormente citados, ele tinha o direito de fugir, página 18. Ele tinha folga e ele tinha férias. A possibilidade de vender-se era uma via de mão dupla. Além de dar a oportunidade para que o endividado conseguisse pagar a sua dívida, dava a oportunidade do credor receber a sua dívida. Ou seja, é uma justiça que visa ambos os lados. No caso, nenhum dos lados sai no prejuízo. O escravo paga e o credor recupera. Por exemplo, se hoje eu tenho uma dívida muito grande com o Odair e eu não tenho como pagar, sabe como que o Odair vai receber? Quem sabe como ele vai receber? Ele não vai receber. Ele não vai. Aí é o seguinte, mas você está trabalhando, você tem 3 mil reais, mas na nossa lei, o salário, ele é inalienável, alguma coisa assim. Você não pode, na justiça, obrigar o cara a tirar do salário para pagar a dívida. Pode tirar dos bens, mas não do salário. Se o cara não tem nada, e às vezes só tem um salário pequeno, o Odair fica sem receber. Agora, você concorda que é uma injustiça com o Odair? É uma injustiça. Então, a lei de Israel dá o direito para mim pagar você e dá o direito para você de receber. E mesmo assim, com todos os direitos, o escravo tinha direito de fugir, ou seja, era voluntário. E todos os deveres que acabei de falar. Tem férias, quando ele sai com acerto, sai com FGTS, tem que ser generoso, tem que ter folga, vai prestar conta diante de Deus, etc, etc. Esse até é um caso mais simples. Agora, outro ponto, que é o texto que nós vimos. O escravo não pode levar os filhos nem a mulher. E agora? Esse aqui é mais difícil, né? Página de número 18 da apostila. Relembrando, pessoal. Se todo escravo tem direito de fugir, como a lei pode proibir essa mulher de sair? Essa mulher tem o direito de fugir. Então, como é que a lei a proíbe de sair? Resposta: não pode. A lei não está proibindo ela de sair. Logo, a única conclusão possível é que a mulher ficaria por escolha própria. Isso resguarda o Senhor para que a mulher possa honrar o compromisso feito previamente. Essa mulher, se é escrava do Senhor, é porque ela tem um acordo comercial com o Senhor ali, com o dono. O fato dela casar-se não isenta das obrigações previamente acordadas e estabelecidas. A lei já diz que essa mulher sairá livre no momento apropriado, contudo, precisa honrar o seu compromisso. Então isso é uma proteção para o dono. É justo. Segundo ponto, possibilidade de ser a própria filha do Senhor. Porque no verso 7, fala da filha e fala também da escrava casando com o filho do Senhor. Nossa, eu coloquei escrava sacando, é casando. Mudei aí o C e o S. Então existe a possibilidade desse escravo se casar com a própria filha do Senhor e isso ser uma proteção para o próprio Senhor e para essa própria filha. C, olha isso daqui, dispositivo de proteção à mulher, para que não seja forçada a acompanhar o homem sem que ela queira ir. É possível que a mulher queira ficar por razões variadas, honrar seu compromisso com o Senhor ou entender que seu esposo enlouqueceu.
Ou seja, a lei, na verdade, não é que está obrigando a mulher a ficar. Na verdade, a lei está dando o direito dela para que o homem não a obrigue a ir. Deu para entender? Alguma dúvida sobre esse texto? Podem perguntar. Nenhuma pergunta, pessoal? Nenhuma pergunta? Ficou claro mesmo? O que você achou dessa resposta, Jardim? Imagina só que você está casado com a Mari. Você tem 3 filhos com a Mari. De repente você se revolta e você quer virar um hippie na praia. Você acha que a Mari deve ser obrigada a ir com você? Você deve levar ela ou ela tem o direito de escolher? É isso que a lei está fazendo. É proteger essa mulher. Porque o escravo poderia se dizer o seguinte: você vai comigo porque vocês são meus. Mas a Bíblia diz o seguinte: não. Porque antes dela ser seu, ela tem um compromisso com o Senhor, que é o dono dela. Então ela tem o direito de estar aqui. Então ela vai escolher. Ô Luiz, Oi. você falou uma coisa agora que me deixou numa dúvida. Vamos supor que eu devo R$1 milhão pra você. Certo. R$1 milhão. Aí eu chego e você fala assim: Luiz, eu não consigo pagar minha dívida. Eu quero virar escravo seu. Servo. Isso que não é escravo. Certo. Aí eu trabalho por 6 anos. E nesses 6 anos, vamos supor que eu só consegui gerar para você de volta 500 mil. Certo. Aí no 7º ano eu tô livre. Sim. Aí a minha dívida foi sanada? O restante você é perdoado. O restante você é perdoado? É. Não vem com juros, não. Exato. Isso, e é proibido cobrar juros. Mas aí... Ô Luiz, mas aí não é injusto pro dono que ter 500 mil? Não, porque a vida do escravo vale mais do que a riqueza do dono. Exatamente. Por quê? Porque se o cara está devendo, mas ele ainda é senhor, ele ainda tem estrutura, é porque ele não está passando fome por causa daquilo. Então é justo que ele pague, mas não é justo que em nome dessa dívida ele perca a vida toda. Ele se torne refém a vida inteira. Então a lei ela faz um equilíbrio dos dois lados. O Senhor receber, mas para que esta pessoa não fique a vida toda aprisionada sem ter como sair disso. Entendeu? Uma outra dúvida aqui também. O que acontece, por exemplo, eu devo para você 500 mil, né? E acontece que, talvez porque você me emprestou esse dinheiro para mim, você acabou, deu uns problemas, e aí agora você também está passando por dificuldade e você não tem condição de cuidar de mim, mesmo que eu me ofereça como escravo. Então você não pode ser senhor de escravo, porque você não tem como nem cuidar de você mesmo. O que acontece com essa pessoa? O Senhor, ele tem que ser cuidado pelos outros. Então ele vira escravo também. Ele pode, exato, pode virar. Olha só, aí a dívida dele vai ser depois perdoada. Isso. Ele consegue crescer para depois ele pegar ele como escravo. Sim. Cara, nós vamos ver como o sistema econômico de Israel é maravilhoso. Nós vamos chegar no ano do jubileu, vocês vão ver. Tá? Então é uma lei que se preocupa com os dois lados. Não é aquele que diz o seguinte: o patrão tem que se ferrar. Não é igual muita gente que diz isso. Mas não é aquele que também diz assim: o funcionário tem que se ferrar. Não, é uma lei que se preocupa com os dois. Não, você não tem dívida com ele, então é justo que você pague. Mas olha para o Senhor: mas Senhor, ele é um ser humano que é maior do que a própria dívida, então você não pode aprisioná-lo pelo todo o restante da vida, oprimi-lo por conta dessa dívida. Então ele vai trabalhar 6 anos e outro, se você reclamar, Deus ainda diz o seguinte: você se lembra que você foi escravo e eu te libertei, a terra é minha e você é estrangeiro na terra, a terra é minha, não é tua. Então você vai fazer como eu quis e eu quero que você seja generoso com o escravo. Eita, eu acho que eu não estou gravando. Estou gravando sim, eu sempre esqueço. Vamos lá, agora nós vamos chegar na parte que é mais difícil, eu acho, né? Que é o escravo agredido, que diz, esse aqui é o rei. Vou colocar a música de suspense de novo. Eu vou colocar. Olha lá, página 19, escravo agredido. Êxodo 21, 12, 14, 18 e 21, vamos ler de novo. Quem ferir alguém
de modo que este morra, certamente será morto. Porém, se lhe não armou cilada, mas Deus lhe entregou nas suas mãos, ordenar-te-ei um lugar para que onde fugirá. O que significa? Ele está dizendo, ó, se eu matar o João que está aqui, eu vou ser morto. Porém, se eu não armei uma cilada, se não foi armado, se não foi intencional, mas Deus lhe entregou, significa assim, foi uma ocasião que aconteceu que não estava sob seu controle. Você não tinha intenção. Foi coisa para além. Então, se não foi intencional, então a legislação está falando sobre dolo e culpa, intenção e não intenção. Então ele vai ter um direito de fugir para um lugar. Mas se alguém agir premeditadamente contra o seu próximo, matando a traição, tirá-lo-ás do meu altar para que morra. E se dois homens pelejarem, ferindo-se um ao outro, com pedra ou com punho, e este não morrer, mas cair na cama, ou seja, está falando sobre dolo e culpa, intenção e não intenção. Se ele cair na cama, se ele tornar a levantar-se e andar sobre o seu cajado, então aquele que o feriu será absolvido. Somente lhe pagará o tempo que perdera e o fará curar totalmente. Se alguém ferir o seu servo ou sua serva com um pau e morrer debaixo da sua mão, certamente será castigado, porém se sobreviver por 1 ou 2 dias não será castigado porque é dinheiro seu. Então está aqui o problema. O que está acontecendo? Se o cara mata o servo, é dinheiro seu, mas parece que se mata um cara normal, ele morre. Tá dando para entender? Deu para entender? Matei um homem livre, eu vou ser morto. Matei o meu servo, não vou ser morto porque é dinheiro meu. Não é isso que o texto está dizendo, nós vamos esclarecer agora. Abaixo está dizendo, legislação, o texto trata sobre dolo e culpa. Todo mundo sabe o que é dolo e culpa aqui? Tá, o que é dolo? Homicídio, vocês já ouviram o termo homicídio doloso? O que é homicídio doloso? Que tem intenção de matar. Por exemplo, você está dirigindo um carro e corre uma criança na frente, bateu, a criança morreu. Foi homicídio doloso? Não, porque você não teve intenção. Foi um homicídio culposo, que é na legislação diz assim, homicídio culposo é quando a pessoa tem a culpa que ela matou, mas ela não tem intenção. Então julga diferente. Essa lei aqui está tratando sobre isso. Se a pessoa faz algo intencionalmente ou faz algo sem intenção. Todo o contexto está dizendo isso. Quando a gente vai em Êxodo 21, 12, 19, olha o que diz. Quem ferir um homem e o matar, terá de ser executado. Contudo, se não fez intencionalmente, ou seja, dolo e culpa. Verso número 14. Se alguém tramar matar um homem, ou seja, dolo e culpa. Verso número 15. Quem ferir o seu próprio pai e mãe terá de ser executado. Por que nesse caso tem que ser executado? Porque para ele, nestes crimes, na verdade eu vou ler aqui embaixo, ó. Ferir o próprio pai ou a própria mãe, vai ser morto. Aquele que sequestrar alguém e vender, será morto. Quem amaldiçoar o próprio pai ou mãe, será morto. Por que esses 3 crimes? Porque esses 3 crimes aqui são tipificados como comprovadamente com intenção. Não tem como você sequestrar uma pessoa e dizer que não teve intenção de sequestrar. Não tem como você amaldiçoar seu pai e dizer, eu não tive intenção de amaldiçoar. Teve sim, você amaldiçoou. Então esses 3 crimes são tipificadamente na lei dizendo, você teve a intenção, por isso que vai ser punido. Agora, olha isso aqui, se pessoas brigarem, tô brigando aqui, briguei, dei um golpe assim, ó, então se 2 pessoas brigarem, então é uma briga de lá pra cá, um tá ferindo um ao outro. E uma delas ferir o outro com uma pedra ou com um punho, e essa outra pessoa não morrer, mas cair de cama, aquela que eu feri ele, só que ele não morreu, ele caiu da cama. Então eu seria absolvido do quê? Eu seria absolvido de homicídio. E eu seria absolvido se essa outra pessoa se levantar e andar na bengala. Por quê? Como que vamos saber se ela teve a intenção de matar ou não? Pela intensidade da consequência na pessoa que foi agredida. Exatamente, pelo tamanho do zóio roxo. Se ele se levantar e conseguir andar, mesmo com bengala, significa que o cara não teve intenção de matar.
Porém, mesmo assim, todavia ele terá de indenizar a pessoa ferida pelo tempo que perdeu e responsabilizar-se por sua completa recuperação. Luiz, o que isso tem a ver com escravo? Nós já vamos ver, porque está seguindo essa mesma tipificação legal. Isso aqui é uma lei. A gente tem que entender que isso aqui é lei, legislação. No caso da briga entre dois homens, qual será a forma de discernir se há a intenção de matar a pessoa? Pela intensidade do ferimento. Estamos na página de número 20. Se o indivíduo se levantar e andar, se concluirá, ele não teve intenção de matar. Se ele não se levantar e andar, significa que foi um ferimento muito forte. Logo, teve intenção de matar. Então, será morto. No caso de não teve intenção de matar, deverá cuidar da pessoa até que ela se recupere. Cara, isso aqui é uma lei melhor do que a lei nossa hoje. Imagina só, você fere uma pessoa, essa pessoa fica incapacitada. A lei brasileira diz que você vai ter que sustentar ela até que ela se recupere? Não. Olha isso daqui. Luiz, o que isso tem a ver com escravo? Vocês vão ver agora. Agora, o texto mais difícil. Êxodo 21, do 20 ao 21. Quem tá com a Bíblia aberta aí, Marco? Bíblia não, mas eu tô... Tá com a apostila? Então vai, página 20, o versículo Êxodo 21, 20 e 21. Se alguém ferir a seu servo ou a sua serva com pau, e este morrer debaixo da sua mão, certamente será castigado. Mas se sobreviver 1 ou 2 dias, não será castigado, porque é dinheiro seu. Nossa, que estranho. Peraí, mas é a mesma coisa do... poder andar em 2 dias da cama. Perfeito, é isso aí, nós vamos chegar lá. É exatamente isso aqui. Vocês vão entender, pessoal, olha só. Devemos nos lembrar, o texto está tratando de dolo e culpa, intenção e não... Acima falou da briga de 2 homens. Então, se acima está falando da briga de 2 homens, agora está falando da briga de senhor e escravo. Teve uma briga. Quem aqui já viu o patrão brigando com o funcionário? Teve uma briga. Aí o que está acontecendo, ó? O que está acontecendo aqui é que a tipificação legal está estendendo esse direito aos escravos, visando a sua proteção, pois alguém poderia dizer, essa lei não se aplica aos escravos, somente aos homens livres. E o que a lei está fazendo é deixar claro que esses princípios também alcançam os escravos. Não existe uma lei para escravos e para livres, é a mesma lei, que a gente já leu o versículo. Ela deixa claro isso ao estender o direito aos escravos. Se o escravo morrer, o dono será, verso número 20... castigado. Será castigado. Sabe o que significa essa palavra castigado? Morto. A palavra usada aqui no hebraico é vingado. Olha só o que está escrito aqui. Vamos para a página 21. A punição aqui não é somente uma multa. É morte. Pois a tipificação legal do próprio capítulo demonstra que será dado vida por... vida. Lá em cima, quando a gente volta lá para cima e está escrito assim, se um homem matar outro e tiver intenção, ele será morto. Não está falando que o escravo não está incluído. É todo homem. E a lei abaixo deixa claro de incluir seu escravo e, na verdade, ela dá um upgrade de proteção ao escravo. Nós já vamos ver aqui, olha só. A palavra hebraica utilizada aqui para ser castigado é nakan. E significado será vingado. A palavra aqui é vingança. Essa palavra é usada em outros textos bíblicos. Josué 10:3. O sol parou e a lua ficou imóvel até que o povo se vingou totalmente de seus inimigos, derrotando. Isso aqui era uma guerra, morte. Segundo o livro dos Reis 9:7. Eliminarás a família do teu senhor Acabe para que eu vingue Nacã, o sangue dos meus servos. Morte. Jeremias 46:10. Mas aquele dia pertence ao Eterno, ao Todo-Poderoso dos Exércitos. Será um dia de vingança para vingar os seus inimigos. Morte. Êxodo 22:21. O estrangeiro não afligirás nem oprimirás, pois estrangeiro fosse na terra do Egito. A nenhuma viúva nem órfã afligireis. Olha isso aqui, olha a promessa de Deus. Se de algum modo os afligires, e eles clamarem a mim, eu certamente ouvirei o seu clamor, e minha ira se acenderá, e vos matarei a espada, e vossas mulheres ficarão viúvas. Sabe o que Deus está falando aqui? É dizendo o seguinte, se você oprimir o teu escravo, quando está escrito certamente será castigado, na verdade é a lei dizendo de Deus, dizendo assim, ainda que você o oprime e ninguém veja, eu o verei e eu garanto que eu vou me vingar dele.
pior que as câmeras. Deus dizendo que mesmo que ninguém veja e mesmo que ninguém denuncie, Deus garante, será vingado. Deus se vingará dele. A grande questão é, mas Luiz, e o texto que diz que se eu bater nele e ele sobreviveu 2 dias e depois morreu, aí eu não vou ser punido porque ele é dinheiro meu? Olha só isso aqui. Página 22 da apostila, sobre o texto de sobreviver 1 ou 2 dias. A palavra utilizada ali para sobreviver é amad. Mas sabe o que significa amad, pessoal? Amad, isso é uma tradução falha. Amad não é sobreviver. Amad é se colocar de pé. Olha o que diz o autor, inclusive esse livro não tem em português, eu traduzi para vocês direto do inglês para mostrar isso aqui, olha só. A tradução mais literal para o verbo é ele está de pé. O versículo 21 pode, portanto, ser traduzido assim: se, no entanto, dentro de 1 ou 2 dias ele se levantar, ele não deve ser punido, que é a mesma tipificação legal do homem livre. Que se ele agrediu, teve a briga, agrediu, mas o cara depois de um dia se levantou e andou, significa que ele não teve intenção de... É Deus estendendo essa mesma coisa para os escravos. Aqui, Luiz, eu tenho um livro em inglês que eu posso ler agora. Vamos lá, o verbo amad está na 4ª linha. Não é traduzido sobreviver em nenhum outro lugar no Antigo Testamento. Se o legislador tivesse desejado indicar que o escravo só sobreviveu ou se recuperou por 1 ou 2 dias e depois morreu, então seria um outro verbo. Em segundo lugar, a ideia de que o escravo só sobreviveu 1 ou 2 dias e então morreu é inferida do contexto e não do significado literal da expressão, ou seja, é um erro, que não indica necessariamente que o escravo morreu. Portanto, sugiro, o verbo indica que o escravo era capaz de ficar de pé. Então, dentro de 1 ou 2 dias depois, ele ficou em pé. Isso significa que o patrão não teve intenção de matar. Se ele não teve intenção de matar, cabe condená-lo à morte? Não. Fala. Posso ler em inglês o versículo? Pode, mas traduz, que ninguém sabe inglês, eu acho. Sim. É o versículo 20, né? Sim. Eu vou ler em inglês e vou traduzir. Anyone who beats their male or female slave with a rod must be punished if the slave dies as a direct result. But they are not to be punished if the slave recovers after a day or two, since the slave is their property. Traduzindo, qualquer que bater no seu escravo, macho ou fêmea, né, mulher, homem ou mulher, com um pau, deve ser punido se o escravo morrer como resultado direto. Porém, eles não devem ser punidos se o escravo se recuperar depois de 1 dia ou 2, dito que o escravo é sua propriedade. Aí a gente desafia o dito que a escravo é sua propriedade. Por quê? Porque se ele bateu, ele não deveria ser punido, mesmo que, primeiro ponto, você se esquece, que é uma briga, é 2 homens brigando, então os 2 estão errados. Um acabou perdendo. Olha só. Por fim, sugiro que, seguindo o contexto do verso 19, que estipula que o agressor é obrigado a cuidar da pessoa ferida, a cláusula de motivação explicativa seja usada para explicar uma vez que o escravo é propriedade do dono, a responsabilidade de cuidar do escravo já naturalmente recai sobre o dono, pois ele é seu dinheiro. Então o que a Bíblia está dizendo aqui é basicamente o seguinte: se ele sobreviver por 1 ou 2 dias, ele não vai precisar pagar nenhuma multa a mais, porque como ele já é seu escravo, ele já tem o dever de cuidar dele. Então não precisaria pagar uma multa porque no homem livre, o cara tem que pagar a multa de cuidar dele até ele se recuperar. No homem escravo está dizendo, ele já é seu escravo, então você não tem que pagar uma multa a mais, ficando apenas o seu dever de cuidar dele até que ele se restabeleça. Continuando. Portanto, a lei bíblica não apenas proíbe maus tratos contra os escravos, mas também enfatiza isso. A propriedade é uma responsabilidade que exige que os proprietários tratem seus escravos como membros da comunidade da aliança. Essa visão é consonante com outras leis do Antigo Testamento, que também garantiam que os escravos pudessem compartilhar dos direitos e privilégios dos israelitas. Olha só isso aqui. Além disso,
Podemos agora situar a discussão sobre a agressão a escravos dentro do contexto mais amplo da discussão sobre a agressão. Enquanto duas leis, no verso 18, 19, 20 e 21, tratam de casos de agressão em que não ocorre lesão permanente, ou seja, a pessoa deita na cama, fica na cama, mas depois ela se levanta, ou seja, não tem lesão permanente. E discutem os casos de lesão permanente, que é quando o escravo perde um olho e um dente. Assim, no caso de um escravo perder um olho ou um dente, o que pode resultar do mesmo tipo de espancamento previsto, o escravo ferido tem permissão para ser libertado. Isso sugere que os proprietários só têm direito de manter os escravos e cuidar deles até que estejam curados quando não há lesão permanente. Vistas em conjunto, o que ele está dizendo? É o seguinte: você brigou com o teu escravo? Beleza, você brigou. Nossa, ele ficou de cama, mas eu não tive intenção. Beleza, você não teve intenção. Se você teve intenção, você vai morrer. Se você não teve intenção, então você vai ter que cuidar dele até ele se levantar e ficar bom. Mas se você cuidar dele até que ele se levantar, mas ele perder um dente sequer, ele vai sair livre. Toda a dívida foi perdoada e está livre, tchau, obrigado. E aí? Isso aqui é proteção ao escravo ou é punição? Proteção. E também é uma forma do patrão que brigou com o escravo ter a possibilidade de se defender. Que é o quê? Cara, eu briguei com ele sim, mas eu não tinha intenção de matar. Você não teve intenção de matar? Então como a gente vai saber isso? Se ele conseguir se levantar da cama dentro de 2 dias. Porque se ele não conseguir se levantar, é porque você teve intenção, porque a ferida foi muito forte. Deu para entender? A lei não está prejudicando o escravo, pelo contrário, está inserindo na mesma estrutura de proteção e direitos. A. Página 24. O escravo será vingado vida por vida. B. O escravo será cuidado até se recuperar. C. Se for dano permanente, ganhará alforria sem precisar de resgate. Ah, Luiz, mas se o cara sai cego, ele recebeu liberdade cego, ele vai viver como? A Bíblia já mandava o povo cuidar dos pobres. Então ele sairia livre, mas ele seria acolhido pelas outras leis que Deus já mandava o povo cuidar. E fala que quando libertar um escravo tem que dar não é para ele deixar sair de Perfeitamente, ainda tinha que dar o acerto, o FGTS. Isso é uma proibição explícita de agressão, porque tem ateu que diz o seguinte: nossa, a Bíblia está falando que se o cara agredir, Deus vai fazer isso, logo Deus está deixando agredir. Cara, olha só o que eu escrevi. Então se está escrito na lei, o João não deve matar a Ana, então está dizendo que a lei está autorizando o João matar a Ana? É justamente o contrário, a lei está proibindo. Se você matar alguém, será punido. Isso não significa que está permitindo matar, mas sim que está proibindo matar. O termo é dinheiro seu é devido a alguns pontos. O homem livre, quando fere o outro, deve arcar com as despesas. No caso do escravo, ele já é responsabilidade do senhor, então não precisará pagar nenhuma multa a mais, pois o escravo já é dinheiro seu, ou seja, responsabilidade sua. Tá? Êxodo 21, 27. Já falamos, mas vamos ver. Se fizer cair um dente do seu escravo ou dente da sua serva, dar-lhe a liberdade por seu dente. O crítico aqui diz 2 coisas. Primeiro, o direito do homem livre é diferente. Pois no homem livre é olho por olho, dente por dente. Ou seja, se você é um homem livre e eu quebro um dente teu, você vai me punir como? Quebrando meu dente. Já no escravo, não. No escravo, se tirar o dente, só vai dar liberdade. Ou seja, parece que o escravo tem menos direitos. E o segundo, o ateu vai criticar. A proibição é com o dente e com o olho. Ou seja, eu posso arrancar a orelha. Eu posso arrancar um pé. Porque a proibição é só com o dente e com o olho. Como a gente responde a esses ateus? Está escrito na página 24. Respostas. Número 1. Ateu, você está mentindo. Pois no próprio texto que vimos, quando um homem livre é ferido, o homem culpado foi ferido igualmente? Não. O homem culpado foi condenado a cuidar dele enquanto ele estava de cama. Então ele não foi punido olho por olho, dente por dente. Por quê? Porque olho por olho, dente por dente não é levado literalmente. É simplesmente um adágio jurídico de você ser uma pena proporcional e justa. Porque no homem livre, eu e o Maico estamos brigando. O Maico me dá uma pancada, eu fico caído. Aí o ateu então deveria dizer, olho por olho, dente por dente, então tem que fazer, dar uma pancada em você e você ficar de cama. Aí eu te pergunto, se você está de cama, você prefere que a gente simplesmente bata nele e ele também fica de cama? Ou você prefere que ele seja condenado a manter você financeiramente até você se recuperar? É isso que ele está fazendo. Então a lei fez a mesma coisa para o homem livre e para o escravo.
Quando um homem livre arranca o dente do outro, ele não é condenado a perder o dente, ele é condenado a pagar uma multa para que se restitua aquilo. E é a mesma coisa que está sendo feito para o escravo. O escravo que foi agredido e está de cama, ele terá a obrigação de pagar ele, se perder um único dente, ele vai ser livre. Resposta número 2, quando ele diz o seguinte: então só não pode pegar o dente, só não pode pegar o olho. Mentira. Na lógica do crítico ateu, então na lei deveria explicar todos os órgãos do corpo humano. Não pode tirar o nariz, não pode tirar o dente da esquerda, da direita, do meio, não pode tirar a sobrancelha, não pode tirar o cabelo, não pode tirar a unha do dedinho, do mindinho. Vai ter que explicar. Aí vai ser impossível, vai ter milhões de páginas da lei. Nem a nossa lei faz isso. O que a lei está dizendo é que se qualquer dano mínimo de um dente permanente é punido, significa que danos maiores automaticamente serão. E se for intencional, é condenado até a morte. Por exemplo, suponhamos que na lei está escrito: você não pode furar o pneu de um carro do outro.